Sabe, ah, aquela ilusão muito comum? Que uma ideia genial resolve tudo. Exato! Aquela crença de que para uma marca alcançar um sucesso estrondoso, basta ter um produto com design deslumbrante e uma campanha criativa bombando nas redes sociais. É o famoso mito do sucesso no vácuo, né? Isso! Hoje a gente vai quebrar esse mito logo de cara. Acreditar que o sucesso de um negócio acontece assim, isolado do mundo ao redor, é, tipo, o principal motivo pelo qual tantas estratégias brilhantes no papel desmoronam na prática. Desmoronam feio. Bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Nós juntamos uma pilha gigantesca de anotações, pesquisas e análises baseadas em um material incrível, focado no chamado ambiente de mercado. Mais especificamente, trechos bem densos do documento MBU 505, unidade 1/3. Um material fascinante, por sinal. Demais. E a nossa missão hoje é decodificar a teia complexa de forças que ditam o sucesso ou fracasso de qualquer estratégia comercial. Vamos olhar para aquelas engrenagens ocultas que muita gente nem percebe que estão girando. E para desempacotar tudo isso, tenho aqui a melhor companhia possível, sempre trazendo aquela visão analítica afiada para nossa mesa. O prazer é todo meu de estar aqui para mais essa jornada. O que torna essas pesquisas de mercado tão reveladoras é a quebra de paradigma que elas exigem da nossa mente. Como assim? É que o senso comum costuma tratar o mercado como um campo de batalha tradicional, cheio de trincheiras, ou sei lá, como uma corrida de obstáculos, onde a empresa só precisa correr mais rápido que as outras. Uma visão bem agressiva, né? Sim, mas mergulhando nas teorias de gestão mais modernas, a lente correta é outra. O mercado precisa ser compreendido como um ecossistema vivo e interdependente. Exatamente. Altamente interdependente. Não se trata de entrar em guerra contra o ambiente, mas de entender como cada elemento desse ecossistema respira, se move e reage a cada movimento que uma empresa faz. E para quem nos ouve, seja alguém que está lá na linha de frente tomando decisões corporativas ou apenas uma mente curiosa tentando entender como o capitalismo moderno se organiza, dominar essa visão ecossistêmica é absolutamente crucial. É questão de sobrevivência. Com certeza. Tentar navegar nos negócios hoje, ignorando essas forças ambientais, é pedir para perder competitividade. E, mais grave ainda, perder a legitimidade diante da sociedade. Sem dúvida. Então vamos começar pelo terreno mais próximo, o chamado microambiente. A tendência natural de qualquer planejamento é colocar os holofotes 100% no cliente. O que é esperado. Sim, obviamente mapear os desejos do consumidor é o coração da coisa. Mas o palco dos negócios tem muitos outros atores atuando ao mesmo tempo. Quais são essas outras forças imediatas que muitas vezes ficam na sombra do cliente? Olha, colocar o cliente no centro é o mantra básico. Mas ele é apenas a linha de chegada de uma maratona que é incrivelmente complexa. Aham. Antes mesmo de um produto ou serviço chegar às mãos de quem vai pagar por ele, a empresa precisa negociar sua existência com outros componentes críticos desse microambiente. Por exemplo? Pensemos nos fornecedores. Eles raramente ganham os holofotes do marketing, mas ditam o ritmo do jogo. É verdade, a gente quase nunca vê propaganda focada no fornecedor. Pois é. Um fornecedor não é apenas a entidade que entrega a matéria-prima. Ele determina a flexibilidade operacional de uma marca. Imagina que a estratégia da empresa seja ser a mais rápida do mercado. Tá, entregas em um dia, por exemplo. Isso. Mas se o fornecedor de logística tem processos lentos, a promessa de marca já nasce morta. Nossa, sim. Aos olhos do público final, uma falha de quem fornece o zíper da jaqueta é uma falha da marca que estampa a jaqueta. Eles não querem saber quem fabricou o zíper. O cliente só vê o produto quebrado e culpa a marca da etiqueta. E no meio desse caminho, a gente ainda tem as pontes que conectam a fábrica até a casa das pessoas. Os intermediários. Fundamentais. Sejam eles os grandes distribuidores, o comércio varejista ou até as plataformas de e-commerce. A marca pode ter o melhor produto do mundo, mas se as condições comerciais com o varejista não forem interessantes... O produto simplesmente não ganha espaço na prateleira. Exato.
seja na prateleira física do supermercado ou no algoritmo da loja virtual. Além disso, as anotações que a gente reuniu destacam um grupo muito amplo, chamado de públicos. Que é um termo bem abrangente. Sim, inclui a imprensa, organizações não governamentais e até a comunidade local do entorno das fábricas. E qualquer um desses grupos tem o poder de facilitar ou de implodir uma operação. De um dia para o outro. Exato. Agora, trazendo isso para a realidade hiperconectada de hoje, é muito tentador acreditar que injetar tecnologia avançada resolve todas essas fricções. Aí que está o perigo. Há uma armadilha enorme nessa crença. A tecnologia, por mais disruptiva que seja, atua apenas como uma ferramenta amplificadora. Ela nunca vai ser um substituto para a leitura atenta do microambiente. Uma ferramenta amplificadora, eu gostei dessa definição. Porque uma corporação pode investir milhões desenvolvendo um aplicativo com inteligência artificial de ponta, possui bancos de dados absurdamente robustos, uma interface impecável. Tudo perfeito no digital. Tudo perfeito. Contudo, se essa iniciativa for desenhada sem compreender as limitações de infraestrutura dos distribuidores regionais ou se esbarrar em valores culturais da comunidade em que está inserida, o fracasso é garantido. A tecnologia não salva um processo desconectado da realidade. De jeito nenhum. A complexidade do ecossistema não é reduzida pela internet. Pelo contrário, as conexões se tornam mais rápidas e as falhas de leitura do ambiente são expostas quase em tempo real. Vamos tangibilizar isso com um cenário prático, bem interessante que a gente encontrou na pesquisa das nossas pautas. Vamos lá. Imagina uma grande e tradicional empresa do setor alimentício. Eles decidem lançar uma linha de hambúrgueres à base de plantas. O raciocínio padrão de marketing do século passado diria o quê? Diria, vamos focar em quem quer comer menos carne, fazer uma embalagem verde, bonita e lançar. Perfeito. O foco estaria apenas na transação com o cliente final, o indivíduo no supermercado. Mas aplicando essa lente do microambiente que a gente está discutindo, o buraco é bem mais embaixo. É muito mais embaixo. O perigo de uma visão tão limitada é colossal num cenário como esse. O sucesso dessa linha de hambúrgueres vegetais depende de uma rede de stakeholders muito mais crítica e muito vocal. Vocal no sentido de fazer barulho na internet? Exatamente. Antes mesmo de o consumidor dar a primeira mordida, o produto já está sendo julgado por dezenas de atores diferentes. Quem são esses atores nesse caso? Bom, a empresa precisa estar em diálogo constante com ONGs ambientais, por exemplo, para garantir que a soja ou a ervilha usada na receita não venha de áreas de desmatamento. Porque se vier, o boicote é certo. Certeza absoluta. Além disso, precisa do aval tácito de nutricionistas. Eles vão virar o rótulo do avesso nas redes sociais para checar os níveis de sódio, conservantes, corantes. Aqueles vídeos analisando ingredientes, né? Isso. E tem que lidar com os influenciadores digitais do nicho vegano, que possuem um radar finíssimo para a inautenticidade. Eles percebem na hora quando a marca está só querendo surfar na onda. E ainda tem a parte regulatória, imagino. Com certeza. As agências de regulação sanitária, que ditam até que ponto a palavra carne pode sequer aparecer naquela embalagem. É uma teia complexa. E se a marca ignorar apenas um desses atores, o castelo de cartões desaba. Se o influenciador descobrir uma falha ética na cadeia de suprimentos daquela embalagem toda verde e sustentável, a crise de imagem destrói o produto antes que o time de vendas consiga colocá-lo no supermercado. Destrói mesmo. É fascinante porque mostra que o marketing hoje é muito mais sobre gerenciar relacionamentos múltiplos do que apenas criar slogans criativos. Muito além de slogans. Mas vamos dar um passo para trás e ampliar a nossa escala de observação. Saindo um pouco desse microambiente imediato, a teoria econômica moderna mapeia o mercado como um fluxo constante e gigantesco. Bens, informações, capital circulando sem parar. Uma visão bem mais macro. Isso. E dentro dessa visão sistêmica mais ampla, tem uma quebra de padrão que me chamou muita atenção nas fontes. Historicamente, a gente pensa no mercado como pura competição predatória, né? Uma marca tenta aniquilar a outra. Mas o conceito que ganha tração hoje é a chamada competição. A famosa competição. Parece até enredo de novela corporativa, onde os arqui-inimigos dão as mãos do nada. Como essa dinâmica funciona no mundo real? Olha, a competição é um dos movimentos mais sofisticados do capitalismo contemporâneo.
A visão binária de que o concorrente é o inimigo que deve ser destruído a todo custo dá lugar a uma estratégia muito mais pragmática. Mais modular. Pragmatismo puro. Sim. Na competição, as empresas entendem que os custos de inovar isoladamente se tornaram proibitivos. É muito caro fazer tudo sozinho. Ninguém tem bolso infinito. Exato. Então, elas passam a colaborar intensamente com seus maiores rivais em fases pré-competitivas, ou então na resolução de gargalos logísticos. Pense na indústria automotiva ou de tecnologia. Setores que brigam muito por atenção. Brigam por cada milímetro de participação de mercado na mente do consumidor. E essas duas montadoras gigantes podem muito bem formar um consórcio secreto, ou melhor, uma joint venture oficial, para investir bilhões na pesquisa de baterias elétricas mais eficientes. Elas se juntam para criar tecnologia base. Isso, elas dividem a conta pesada da inovação lá nos bastidores. É uma sacada brilhante de eficiência. Elas dividem a conta do laboratório de pesquisa, compartilham os riscos, usam talvez até a mesma infraestrutura de navios de carga para transportar as peças e barateiam absurdamente os custos logísticos. Exatamente. A colaboração acontece onde o consumidor não vê. Mas quando os carros finalmente chegam nas concessionárias e as campanhas publicitárias vão para o ar, Aí é guerra. aí elas lutam de forma implacável pela preferência de quem vai assinar o cheque. É fascinante. E analisando o cenário macro, isso tem uma ligação muito forte com a ideia de construir resiliência contra as crises globais, não é? O ganho de resiliência é, na verdade, o principal motor dessa mudança. O ambiente macroeconômico atual é brutalmente instável. A gente que diga nos últimos anos. Nem me fale. Enfrentamos escassez repentina de semicondutores, flutuações cambiais violentas, pandemias, interrupções em canais de navegação cruciais, mudanças climáticas que afetam colheitas inteiras. É choque atrás de choque. E nenhuma organização no planeta, nem mesmo os maiores conglomerados do mundo, tem recursos ilimitados para absorver todos esses choques de forma autônoma. Se tentar fazer tudo sozinho, quebra. Quebra. Então, ao formar essas redes de valor híbridas, colaborando estrategicamente em áreas de infraestrutura, as empresas criam um verdadeiro escudo adaptativo. A interdependência deixou de ser uma vulnerabilidade estratégica para se tornar a principal âncora de sobrevivência em cenários voláteis. O que me levanta uma questão essencial sobre o dinamismo desse ecossistema todo. Se as empresas gigantes já estão organizadas nessas redes complexas, dividindo custos e formando esses escudos impenetráveis, como fica o cenário para quem está de fora tentando entrar? Essa é a pergunta de $1 milhão. Porque o mapeamento de mercado nas nossas pesquisas fala muito sobre as famosas barreiras de entrada. A gente costuma visualizar essas barreiras de forma muito física ou financeira, como os altos muros de um castelo protegendo quem já está lá dentro. E essas barreiras estruturais são as mais evidentes mesmo, e continuam sendo formidáveis. Entrar na indústria aeroespacial ou de telecomunicações, por exemplo, Precisa de um caminhão de dinheiro. exige um volume de capital intensivo astronômico, patentes tecnológicas ultracomplexas e o enfrentamento de uma burocracia legal que desanima qualquer aventureiro. Essas são as pedras grandes. E quais seriam as pedras invisíveis? Contudo, as barreiras mais perigosas e as que frequentemente pegam as empresas de surpresa são as chamadas forças intangíveis. A cultura profundamente arraigada de um setor pode agir como um campo de força invisível. Essa parte da cultura como barreira é muito intrigante. Dá a impressão de que não adianta ter o dinheiro do mundo inteiro se a empresa não entende os rituais não escritos daquele mercado específico. E é exatamente assim que funciona na prática. Imagine uma startup de tecnologia, super ágil, moderna. Com mesas de ping-pong e horários flexíveis. Isso. E ela tenta entrar no mercado de construção civil pesada, ou no setor de energia tradicional. Mundos completamente diferentes. O choque não é apenas tecnológico, é um choque de mentalidade. Os ciclos de venda são outros. As relações de confiança baseadas em décadas de apertos de mão, almoços de negócios. Aquela coisa bem conservadora. Exato.
O conservadorismo natural de setores que operam com margens de erro quase zero cria uma barreira de entrada formidável para quem tem uma cultura do tipo erre rápido e conserte depois. Nossa, não funciona de jeito nenhum construir uma ponte com a mentalidade de R rápido. Não mesmo. Então, o recado para quem analisa cenários é claro. Monitorar não apenas o dinheiro necessário, mas o nível de atrito cultural para entrar em um novo espaço. E falando em atritos e regras, a gente precisa entrar no território dos guardiões desse ecossistema. Porque ouvindo a complexidade de tudo isso, a impressão que pode ficar para quem escuta é que o mercado é uma espécie de faroeste, um vale-tudo, movido apenas a lucro e poder. Marcelva. Mas o ambiente regulatório é uma força colossal que molda esse tabuleiro todos os dias. No cenário brasileiro, a gente encontra pilares institucionais que não estão ali apenas para atrapalhar os negócios com burocracia, mas para garantir que o ecossistema não entre em colapso. A regulação atua basicamente como o sistema imunológico do mercado. Sistema imunológico boa. Sem essas regras, os excessos de um único agente poderiam destruir a confiança de todo o sistema. No Brasil, temos atuações institucionais muito bem delimitadas. O CAD, por exemplo, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Que está sempre nas notícias quando grandes empresas tentam se juntar. Exato. Ele atua como árbitro da concorrência. Se duas gigantes decidem se fundir para criar um monopólio e ditar preços de forma abusiva, o CAD intervém. Ele protege a diversidade do ecossistema e evita que o mercado sufoque. Paralelamente, a gente tem a Senacom. Isso. Cuidando da defesa direta dos direitos de quem consome, combatendo aquelas cláusulas contratuais abusivas. E os órgãos de padronização. A gente não pode esquecer do Inmetro. O Inmetro é fundamental. Eles parecem cuidar apenas de detalhes super técnicos, de engenharia. Mas ao garantir que o fio de cobre não vai incendiar uma casa, ou que o capacete realmente protege o motociclista no impacto, eles garantem um piso mínimo de confiança. Sem essa confiança, as transações comerciais sequer aconteceriam. Ninguém compraria nada com medo de acidentes. O que nos leva diretamente para a regulação que talvez tenha causado o maior terremoto no mundo corporativo nos últimos anos. Especialmente no ambiente digital, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Um divisor de águas. Totalmente. Porque até muito pouco tempo atrás, o dado do consumidor era tratado como uma commodity gratuita e infinita. A empresa pediu o seu CPF, e-mail, data de nascimento e, às vezes, até histórico médico. E o cliente dava sem pensar muito. Tudo isso em troca de um cupom de desconto de 5% na farmácia. E depois a empresa fazia o que quisesse com essa mina de ouro. A LGPD mudou radicalmente essa dinâmica de poder. Mudou a regra do jogo. A transição foi de um modelo de extração livre para um modelo de posse temporária condicionada. Posse temporária condicionada quer dizer que o dado não é da empresa. Exato. O dado é da pessoa e a empresa tem a permissão de usar temporariamente. O impacto prático disso nas engrenagens de marketing é colossal. Vamos imaginar uma rede supermercadista que baseia toda a sua estratégia de atração em ofertas hiperpersonalizadas. Aqueles descontos que chegam no celular e parecem ler a sua mente. Isso. Para saber que determinado cliente compra vinho às sextas-feiras e fraldas aos sábados, essa rede minera montanhas de dados. A LGPD impõe que essa coleta não apenas exija consentimento explícito e muito transparente. Sem letras miúdas escondidas. Sem letras miúdas, mas que os dados tenham uma finalidade específica e sejam blindados contra vazamentos. Se essa rede vende esse perfil de consumo hiperdetalhado para plano de saúde ou para seguradoras pelas costas de quem comprou, as consequências são devastadoras. Hoje são implacáveis. E aqui entra o papel da ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. O risco deixou de ser um conceito vago sobre privacidade moral e virou um risco financeiro brutal na planilha. As multas podem consumir uma parte gigantesca do faturamento da empresa. O financeiro pesa, claro. Mas as nossas análises mostram que o estrago financeiro é quase o menor dos problemas quando acontece um escândalo de dados da proporção que a gente tem visto por aí. Concordo plenamente.
O aspecto financeiro dói muito no fluxo de caixa no curto prazo, mas a perda da reputação destrói a viabilidade futura do negócio inteiro. O ativo mais valioso de uma marca na era digital é a confiança. Uma vez que quebra, é muito difícil colar. Quando um escândalo de privacidade vem à tona e as pessoas percebem que suas informações mais íntimas foram tratadas com negligência ou, pior, com má fé, a confiança evapora instantaneamente. E sem confiança, o custo de aquisição de novos clientes dispara, a retenção despenca, a marca sangra. Exato. A conformidade com as leis de proteção de dados transcende aquela burocracia chata do departamento jurídico. Ela é, em essência, uma pólice de seguro para a legitimidade da marca no longo prazo. Agora, nem toda a regulação vem na forma de um martelo pesadíssimo do governo pronto para esmagar uma empresa infratora. A pesquisa também joga luz sobre os mecanismos de autorregulação, Que são super importantes. O exemplo clássico na comunicação brasileira que o material cita é o CONAR. O mercado publicitário criou suas próprias regras, sentou na mesa e decidiu o que pode e o que não pode. Tudo para evitar que o Estado precise microgerenciar cada comercial de televisão ou campanha de internet. Como o mercado enxerga essa polícia interna hoje em dia? A genialidade da autorregulação reside na sua função preventiva. O CONAR não é um órgão estatal. Ele não aplica multas financeiras milionárias e não manda prender ninguém. Não tem poder de polícia no sentido penal. Não. No entanto, o seu poder de influência no meio publicitário é gigantesco. Quando a própria indústria senta, estabelece um código de ética rigoroso e se compromete publicamente a retirar do ar campanhas machistas, enganosas ou que se aproveitam da ingenuidade infantil, Ela cria um escudo, né? ela cria um mecanismo de defesa coletiva fantástico. Ao resolver os problemas ali, dentro de casa, punindo os desvios de conduta rapidamente, a indústria publicitária evita que pequenos erros virem escândalos que ganhariam proporções gigantescas na mídia. Escândalos que forçariam o poder público a intervir, criando leis muito mais duras e engessadas. Exatamente. É uma forma muito inteligente de manter a liberdade criativa viva, desde que balizada pelo bom senso ético e pelo respeito ao consumidor. E essa percepção constante da ética nos leva, de forma bem natural, para a quarta e última estação do nosso mergulho de hoje, que trata do marketing assumindo um papel de mediador social. Uma mudança de paradigma enorme. Gigante. Há algumas décadas, o papel do departamento de marketing era razoavelmente simples de resumir. Destacar os atributos do produto, o preço, a qualidade e convencer as pessoas a abrirem a carteira e levarem para casa. O foco era inteiramente transacional. Vender e bater meta. Sim, mas a teoria contemporânea e o material que a gente analisou deixa isso muito claro, evidencia que a era do marketing puramente comercial está no fim. Acabou. Hoje, espera-se que as empresas tenham uma posição muito clara sobre seu impacto na sociedade, sobre impacto no meio ambiente, na cultura, na vida das pessoas. É a ascensão do marketing ético com propósito. Só que assumir essas bandeiras trazíveis de sustentabilidade e diversidade embute um risco formidável. O conhecido e temido greenwashing. O greenwashing, ou a famosa maquiagem verde, hoje é, sem dúvida, um dos maiores riscos estratégicos que um conselho de administração pode cometer a burrice de ignorar. E como ele se materializa no dia a dia? O greenwash acontece quando o discurso publicitário, aquela propaganda maravilhosa, está descolado da realidade operacional da empresa. É o falar, mas não fazer. Perfeito. Uma empresa gasta fortunas em comerciais, mostrando plantio de árvores no pôr do sol, comunidades sorridentes, vendendo a imagem de vanguarda nas práticas ESG. Que é um selo muito desejado hoje. Muito. No entanto, se investigarmos os bastidores, a matriz energética das fábricas dessa mesma empresa continua sendo altamente poluente. A política de recursos humanos é excludente e engessada, e os fornecedores dela desrespeitam direitos trabalhistas lá na ponta. Ou seja, a marca tenta comprar uma aura de virtude no horário nobre, sem pagar o preço real das transformações internas que precisam acontecer na linha de produção. É o atalho que sai muito caro.
E o motivo pelo qual o greenwashing se tornou uma roleta russa tão perigosa hoje, diferentemente do que era lá nos anos 90, é a velocidade e o poder de fogo do ativismo de consumo digital. O poder da internet, né? Pensa bem. Antigamente, se um cidadão descobrisse que uma empresa gigantesca jogava lixo tóxico no rio da cidade dele, o que ele podia fazer? Tinha que escrever uma carta. Isso, escrever uma carta para o jornal local, abrir uma reclamação demorada no balcão do Procon e sentar e esperar meses, talvez anos, para que alguma coisa acontecesse, se acontecesse. O dano para a imagem da empresa ficava super restrito. Era abafado com facilidade. Hoje, o cenário inverteu completamente esse desequilíbrio histórico de poder. A revolução digital equipou qualquer cidadão em qualquer lugar com um megafone global. O celular na mão virou uma arma de fiscalização. Exato. O ativismo de consumo não depende mais de ritos institucionais lentos para fazer muito barulho. Se uma marca de roupas famosa lança uma campanha linda celebrando o empoderamento feminino na Semana da Mulher, mas de repente alguém vaza um relatório mostrando que as costureiras terceirizadas lá na Ásia ganham centavos por dia trabalhando em condições degradantes, a reação não demora meses. A reação é fulminante. Em questão de horas, talvez minutos. A rede social se mobiliza, hashtags de boicote chegam aos trending topics, influenciadores que participaram da campanha correm para repudiar a marca e proteger as próprias imagens, e as ações da empresa derretem. Os investidores entram em pânico. A sociedade civil organizada digitalmente atua como uma força fiscalizadora reativa e totalmente implacável. Implacável. É literalmente um tribunal da internet operando 24 horas por dia, 7 dias por semana, e a sentença, nesse caso de incoerência entre o que a marca prega e o que ela de fato faz nos bastidores, é a perda instantânea de valor de mercado e destruição da reputação. E é exatamente nesse ponto que a grande síntese do ambiente de negócios moderno se revela para nós. Todo esse ecossistema que a gente discutiu é mantido em tensão constante por duas forças complementares. De dentro e de fora. Exato. De um lado, temos a autorregulação corporativa e as estruturas de compliance. Elas atuam preventivamente, de dentro para fora, tentando educar os processos e colocar travas antes que um erro vaze. São os guardiões internos. Do outro lado, temos o ativismo social e a vigilância dos consumidores atuando como uma pressão externa e altamente punitiva caso essas defesas internas falhem. Uma pressão que não dá margem para erro. Nenhuma. Então, o profissional que lidera a estratégia de uma marca hoje não é mais um mero vendedor glorificado pensando só em campanhas bonitas. Ele se tornou o grande mediador desse conflito. O mediador entre a necessidade inexorável da empresa de gerar lucro financeiro e a cobrança inflexível da sociedade por operações mais éticas, limpas e totalmente transparentes. Nossa, que jornada intensa fizemos hoje pelas engrenagens e subterrâneos do mundo corporativo. Foi um mergulho e tanto. Resgatando os principais pontos para quem esteve com a gente até aqui, fomos desde a desconstrução do foco exclusivo no cliente. A gente entendeu que ignorar fornecedores de zíperes, reguladores ou ONGs locais no microambiente é um erro fatal que custa fortunas. Exato. E expandimos essa visão para a macroeconomia, descobrindo como empresas rivais adotam a inteligência da competição para construir redes de proteção conjuntas contra o caos das crises globais. E de forma colaborativa nos bastidores. Depois analisamos como as regulações antitruste do CAD, o controle rígido de dados imposto pela LGPD e os códigos éticos preventivos de autorregulação não são amarras que atrapalham o mercado. Na verdade, são as regras essenciais que impedem o colapso de confiança de todo o sistema. Sem elas, o mercado ruiria. E, finalmente, vimos como o ativismo digital fulminante não tem mais um pingo de paciência para a maquiagem corporativa do greenwashing, forçando de vez o marketing a alinhar o lindo discurso publicitário à verdade da sua cadeia de produção. Um resumo perfeito. A essência profunda de todas essas dinâmicas pode ser condensada em uma única palavra, que é adaptabilidade. Adaptabilidade. Para quem almeja navegar e prosperar em qualquer setor da economia moderna, ler os sinais vitais desse ecossistema e manter as linhas de diálogo muito abertas com essa rede completa de atores ao redor
deixou de ser um diferencial elegante de empresas ricas. Não é luxo corporativo. Longe disso. Hoje, essa visão sistêmica ambiental é o pré-requisito mais básico de sobrevivência no capitalismo. Organizações que insistem em se fechar em seus próprios castelos operacionais, olhando só para o próprio umbigo, estão assinando sua própria irrelevância e obsolescência em um ritmo assustadoramente acelerado. O que deixa uma pulga enorme atrás da orelha para pensarmos daqui para frente. Com as legislações de privacidade de dados apertando cada vez mais o cerco sobre o que as empresas podem saber sobre nós e sobre os nossos hábitos. Uma restrição cada vez maior. Sim, somadas a essa pressão feroz do tribunal da internet por um ativismo de marca autêntico, genuíno e totalmente comprovável, será que a gente está caminhando para o futuro onde os departamentos de marketing tradicionais, como conhecemos hoje, vão simplesmente deixar de existir? É uma grande questão. Será que as corporações de amanhã terão que operar primordialmente como grandes entidades de impacto e transformação socioambiental e a venda de seus produtos, sei lá, o hambúrguer ou o carro, será apenas um detalhe secundário para financiar essas causas vitais? Fica a reflexão provocativa para quem nos acompanhou. É muito pano pra manga para o futuro. Muito. Muito obrigada a todos que dedicaram seu tempo a desvendar esses bastidores conosco. Continuem sempre questionando as estruturas e prestando atenção redobrada nas engrenagens invisíveis do mundo ao seu redor. Até o próximo mergulho profundo.